E aí, pessoal, então a aula de hoje nós vamos falar sobre seleção natural. Seleção natural, vocês já sabem, né, é um processo em qual a natureza ela acaba privilegiando alguns indivíduos que estão mais adaptados ao meio. E com isso esses indivíduos conseguem perdurar por mais tempo do que aqueles que não têm essa mesma adaptação. E dessa forma tu vai tendo um certo direcionamento do processo evolutivo, sempre privilegiando aquele indivíduo que está mais adaptado às condições do meio. Então, de certa forma, é o meio que conduz essa evolução. E a gente sabe que isso foi verdade dentre os seres humanos durante muito tempo da nossa história, mas claro, antes da história da civilização, né, com a civilização e o avanço da tecnologia, o ser humano vem achando formas de contornar essa força que o meio impõe sobre o indivíduo. E isso é bem nítido, por exemplo, com o advento de remédios e vacinas, que há muito tempo atrás, antes das vacinas, por exemplo, da penicilina, que é um antibiótico muito importante, a gente via um grau de mortalidade muito grande em virtude de grandes pandemias. Hoje em dia, a gente sabe que essas pandemias elas não são tão fortes quanto eram, porque a tecnologia nos possibilitou desenvolver uma série de recursos dentro da saúde pública que nos possibilitam uma sobrevida em relação a essa infecção que a gente pode vir a ter. Eu dou um exemplo, por exemplo, da gripe espanhola, que foi uma gripe que dizimou grande parte da população mundial. Nós temos a própria AIDS aqui não muito tempo atrás. Então, hoje em dia, nós estamos vivendo uma pandemia do Covid-19, que é uma pandemia muito séria, mas já existem vários avanços tecnológicos, como a produção de vacina, que vem sendo feito há algum tempo, ainda não está pronto, mas vai vir, a possibilidade de alguns fármacos que podem atuar ativamente sobre a progressão da doença. Então, a seleção natural, hoje em dia, não é mais tão natural como era antes. E o que eu quero que vocês façam nessa semana é justamente que vocês pensem sobre essa seleção natural nos dias de hoje. Porque, de certa forma, ainda existe um tipo de seleção, talvez não só controlada pelo meio ambiente, mas por questões socioeconômicas, possivelmente, e que influenciam a sobrevida das pessoas. Então, eu quero que vocês pensem nisso que eu falei, num texto que eu estou mandando junto, que eu dou uma boa dissecada em como é que foi a questão da gripe espanhola, e eu quero que vocês me escrevam, façam um pequeno ensaio com alguns parágrafos, escrevendo como vocês percebem a seleção natural hoje em dia, com todos esses recursos tecnológicos, com todas essas ondas de grandes pandemias e grandes doenças que surgem nesse cenário mundial, por esse estilo de vida agora mais globalizado. Tá? Então eu quero que vocês esbocem, põem a ideia de vocês no papel e comentem comigo como é que vocês percebem seleção natural e essa influência do meio sobre a evolução do ser humano. Tá bom? Agora a resposta de vocês, fiquem bem, até a próxima.